Bom, gente, voltando agora aqui ao assunto. Queria trazer um pouco para você a questão principal que a gente pode estar citando, que é a questão da pressa, né, de fazer o plantio. Muita gente acha que fazer o plantio é algo que é apenas fazer o risco, é apenas jogar alguma coisa aí dentro do risco, é apenas vir e fechar o risco, né, fazer todo o trabalho de subsolagem e vir fazer o plantio. Mas, como eu trabalhei aqui e vi isso de forma muito incisiva, né? A gente vê que não é apenas isso. A gente tem que estar de olho, principalmente, no que a gente está colocando dentro desse risco, principalmente questão do material que a gente está colocando. Muitas das vezes a gente coloca que você escuta alguma pessoa falando, matéria orgânica é muito bom na hora do plantio. Sim, mas a gente tem que ver principalmente não só a questão de matéria orgânica, mas tem que ver também a questão do grau de decomposição dessa matéria orgânica. Se essa matéria orgânica já está estabilizada quimicamente, o que é estar estabilizada quimicamente? Essa matéria orgânica ela passou pelo processo ali, e esse processo que a gente chama ali é um processo de degradação dela. E esse processo faz com que os micro-organismos se estabilizem. O que vem a ser isso, né? A gente aprende muito em livro essa questão. A gente sabe que temos micro-organismos, é, no caso, que são micro-organismos que demandam oxigênio, que são esses primeiros micro-organismos que vão agir na matéria orgânica, a matéria orgânica viva, recém-morta. Esses micro-organismos que demandam oxigênio, né, demandam a DBO, a gente pode estar citando, eles, eles acabam fermentando a matéria orgânica. E essa matéria orgânica, quando ela é fermentada, ela esquenta, ela libera energia. E quando ela não está decomposta, se ela fizer esse processo de liberação de energia dentro do suco de plantio, né, dentro ali onde a gente vai fazer o plantio do renque do café, a gente vai ter problemas ali. Principalmente hoje eu olho, vejo a lavoura, entro na lavoura e vejo. A gente tem algumas plantas que sempre, adubando ou não adubando, ela sempre apresenta problemas de deficiência. Seja problemas de deficiência de magnésio, seja problemas de deficiência de algum micronutriente, né, um manganês ou até um ferro. E essas plantas, nada mais o que aconteceu ali foi que teve uma fermentação no risco dessa matéria orgânica, e essa matéria orgânica trouxe problemas para a raiz da muda e prejudicou principalmente a camada mais externa ali da raiz. O que é a camada mais externa da raiz ali, do colo da planta? É onde é o xilema. Então não se tem uma condução de seiva, né? Essa parte externa é onde a seiva ela desce da parte aérea da planta para a raiz. Então não se tem essa condução. E ali aparece muita deficiência ali de alguns nutrientes, justamente por ter colocado material de uma qualidade que não podia ter colocado. Então é ideal a gente estar trabalhando com compostos orgânicos que estejam estabilizados. O que é estabilizados? São compostos que estejam todo esse equilíbrio, né, de micro-organismos que demandam oxigênio e micro-organismos que não demandam oxigênio estejam em equilíbrio. Porque se aqueles micro-organismos que demandam oxigênio estiverem muito ativos, vai haver um aquecimento ali do solo e vai haver queima de planta, morte, vai haver problemas futuros, né, você vai conviver com isso para o resto do cultivo da sua lavoura. Então tudo isso a gente tem que ir tomando cuidado nessa questão. O que eu subestimei muito nesse primeiro ponto foi principalmente o alinhamento de plantio. A gente sabe que o alinhamento de plantio
Antigamente o pessoal plantava ali, né? Fazia o plantio principalmente seguindo as curvas de nível, até aí tudo bem. Mas aí teve a prática, né, de fazer aqueles plantios tiro reto, que é o plantio em linha reta, né, para facilitar a mecanização, facilitar todo o processo, né, de fazer o manejo ali do mato, então tudo fica mais otimizado com o plantio tiro reto. Mas a gente tem que considerar bastante também é a questão ali da insolação do sol da tarde. Por quê? Se você faz um plantio onde o sol da tarde ele pega numa face da planta, você pode ter certeza que aquela face daquela planta ali, principalmente o sol ali desse período de verão, né? Quando pega ali tem sapeca, né? Causa escaldadura naquela área foliar. E tudo isso propicia, né, o desenvolvimento maior de doenças. E essas doenças, dentre elas uma oportunista, principalmente do período de verão, que a gente tem são as bactérias, que são as doenças que são causadas por pseudomonas, e também temos a foma, que aí a foma, ao contrário do que muitos pensam, não é por causa que o sol bate lá no período da tarde. Não é por causa disso. A foma, ela é principalmente porque o sol ele só bate no período da tarde. Então, quer dizer, durante o período da manhã, aquela parte da planta, ela fica com um molhamento foliar muito elevado. E aí tudo propicia, né, o desenvolvimento de doenças. Dentre elas é a foma. Então, muitas vezes chega na lavoura, eu chego na lavoura aqui em casa que eu vejo a parte aonde o sol bate no período da tarde, é também aonde tem mais doenças como foma e bactéria. E essas doenças, elas acabam impedindo a produtividade. Então, muitas das vezes a gente vê muita, muito café do lado direito, no caso aqui em casa, do lado direito da planta, e no lado esquerdo a gente não tem tanto café assim, não tem tanto volume. Porque ali teve todo o processo ali desse processo dessas doenças, né, atingir ali e teve queda de chumbinho, teve morte de botão floral, teve morte de ramo. Então teve tudo isso que a gente passou a... Hoje eu vejo que é um problema. Então a gente tem que estar sempre considerando essa posição de plantio. Não apenas tiro reto ou em curva ou em arco, mas ver aonde o sol bate. O sol de verão ele bate, ele é mais intenso em que parte do terreno, para estar fazendo um manejo mais eficaz ali desse, desse cultivo, certo? Um grande abraço e até mais. Aí o próximo vídeo agora, gente, a gente vai conversar um pouco sobre a questão de opinião.